eu era bem jovem ainda, né? Eu adorava o Nat King Cole, né? É um cantor americano que veio para o Brasil, né? Naquela época, poucas pessoas tinham televisão, e a vovó não tinha ainda, claro, né? Aí o vovô me deu esse disco que está aqui, o Nat King Cole. Mas antes, eu já tinha tido uns que era 78. Eu ganhei de alguém. Mas não sei de quem que eu ganhei. E nem me lembro qual foi. O meu primeiro disco foi uma história muito engraçada, porque essa vitrola a gente foi dar de presente de Dia dos Pais pro meu pai. E a gente comprou a vitrola tal no Sam's Club, mas no Sam's Club não vende disco. E aí a gente falou assim, meu Deus, onde a gente vai? A gente muito novo, eu e minha mãe, né? A gente muito novo, né? Não tinha muita experiência na arte do vinil, assim. Eu falei assim, cara, eu vou procurar na internet e o primeiro que apareceu, mais próximo do Sam's Club, assim, é um lugar na Moca, que chama Casarão do Vinil. E a gente perguntou pro cara, você tem alguma coisa de Legião aí? Meu pai gosta de Legião e tal. Aí ele falou assim, cara, Legião tá tudo lá em cima, no andar de cima. Aí eu falei assim, mas quanto custa o andar de cima? Ele falou assim, cara, é a partir de 250 os discos lá em cima. Aí eu falei, caramba, você não tem nada mais barato? Não, a gente acabou de comprar a vitrola. Aí ele falou assim, não, aqui embaixo tem umas coisas de MPB, não sei o quê. E a gente foi lá e eu comecei a procurar as coisinhas de MPB assim, e aí o cara falando, não, tudo que você achar nessa sala aí é R$30. Qualquer disco que você achar aí é R$30. E aí eu lembro que eu tava procurando, vasculhando as caixas lá, e eu achei um disco. Achei um disco do Legião, o Pais e Filhos. E aí eu puxei assim, eu falei assim, esse aqui é 30 também? Aí ele ficou com uma cara de tacho, que o disco devia custar uns R$300 lá em cima. E ele teve que me cobrar 30, porque ele falou que era 30 lá embaixo, eu achei lá embaixo. Então foi o primeiro disco que eu comprei, foi esse aí. E eu lembro muito assim, porque foi uma história muito engraçada. Então foi o Pais e Filhos do Legião. Eu tenho 52 anos, então o vinil vem de uma coisa da minha época, né? A gente... antigamente a gente não existia, juro por Deus, não existia shopping center, existia supermercado. Sabe tipo Walmart que a gente vai nos Estados Unidos, que tem as lojas que tem os setores tal, né? Não existia, o supermercado fazia essa vez do shopping center. E quando a gente ia no supermercado com a família, porque era um passeio, ir no supermercado com a família, ia todo mundo, quando acabava a compra tinha um setorzinho de discos. Vinil. E a gente comprava, a família ia lá para comprar um disquinho. O meu primeiro disco comprado foi um disco compacto simples infantil. Porque quando a gente é muito criança, na minha época, eu não sei se vocês já viram, vocês têm mais ou menos 20 e tantos anos, o disco era um disco colorido infantil. E aquilo era um mel para abelha, sabe? Assim, a gente olhava aquele negócio e a gente comprava o disco pela cor. Não era pelo que tinha, é a capa e cor, porque tem essa coisa, o disco tem uma coisa que magnetiza pelo que a gente vê, e para a criança, quando se abria assim, isso aqui, esse acetato roxo, então meu primeiro disco foi comprado pela cor, era um disco roxo do Pedro e o Lobo. Esta é a história de Pedro e o Lobo. Quando o grande compositor Prokofiev fez a música para Pedro e o Lobo, resolveu representar cada personagem desta fábula por instrumentos da orquestra. Assim, cada personagem será representado na música por um grupo de notas que se chama tema. Por exemplo, toda vez que Pedro entrar em cena, vocês ouvirão um quarteto de cordas tocando qualquer coisa assim. Gosto de qualquer tipo de disco, dependendo de como eu amanheço. Se a minha alma amanhece sossegada, feliz, calma, eu gosto de clássico. Se a minha alma amanhece romântica, aí eu ouço música romântica. É como eu estava falando para vocês, é difícil você chegar para um pai e falar assim, qual é o seu filho favorito, né? E são mais de 100 filhos aqui, mas um que eu gosto muito, de cabo a rabo, gosto da história, gosto de todas as músicas, gosto da arte, é o Retratos e Canções, da Sandra de Sá, nessa época que ela era só Sandra Sá ainda, antes
da dupla com o Tim, enfim. E eu acho esse álbum inteirinho, 100% perfeito, assim. Então eu acho que é o meu álbum favorito. Sacanagem, né? Um disco. Porra, tem que representar tudo, né? Um disco. Eu não sei, é difícil porque, assim, discos são categorias, né? São, tem disco de musical, tema de musical, Homem de la Mancha, All That Jazz, Cabaré, tudo que é puxado pro meu lado, como sou ator, Fame. Aí depois rola um Gilberto Gil, um não sei quem, tal, Chorinho, isso aqui deve ser da época do meu pai. Escolher eleger tem um significado. Então vou eleger pelo significado que é um disco do Caetano Veloso, que meu irmão ganhou, em que eu aprendi a gostar de Caetano Veloso. Eu não lembro nem do nome do disco, mas eu lembro que tinha músicas que o disco inteiro eu aprendi a cantar todas as músicas e a partir daquele momento eu comecei a gostar do Caetano Veloso. Amo. Eu acho que foi em 2019 que ela começou. Começou em 2019. E hoje nós temos mais de 100 discos aqui. Chuto que deve ter uns 125 por aí. Porque tem uns aqui, se a gente for contabilizar, né, que são duplos, triplos, enfim. São por aí, uma média de 130 discos. E eu devo ter, nossa, cada álbum de música clássica tem 10, 11, né? Eu tenho os 8 álbuns sem ser aqueles soltos. Então, mais de 300, eu acho. Eu nunca contei, para falar a verdade. Essa coleção começou agora. Renata, minha esposa, me deu esse aparelhinho aqui, que é um aparelhinho vintage, que fala, né? Que tem tudo nele, mas assim, isso foi de 10 anos para cá. Então, mais ou menos, essa coleção foi disso. Fiquei com poucos discos, tem um pouquinho lá, devo ter, sei lá, devo ter 50 discos, no máximo 60. Prazer de tirar, colocar, escolher, pôr, ouvir a música, parar de ouvir, prazer. Agora, por exemplo, tinha uma, eu tirei, só o prazer de tirar, de trocar, já é gostoso. E, geralmente no domingo, quando estou sozinha, eu fico ouvindo e lembrando de tudo que eu fiz daquela época. É diferente. É totalmente diferente. Você escutar música pelo Spotify, pra mim é uma necessidade. Tipo, preciso. Estou lá no meu dia a dia, eu preciso escutar uma música no trabalho, no metrô, Spotify. Mas quando eu tô aqui em casa com minha família, a gente está jantando, comendo uma pizza, bebendo uma cerveja, a vitrola não deixa de ser necessidade e se torna experiência, entendeu? Então, é muito gostoso você colocar um disco de 40, 50 anos atrás, de um soul, né? Um disco, e você ficar escutando aqueles pipoquinhos, assim, você, cara, como se fosse uma viagem no tempo. É uma sensação, assim, sabe? E eu sinto que é muito isso, é pela experiência de você vivenciar a música do modo como ela foi concebida, sabe? Tipo, o Billy Paul não lançou um disco para ele ser tocado no streaming, ele lançou uma música para ser tocada no disco, para ser tocada na vitrola. Então parece que você entra mais naquela história, sabe? Eu acredito que tem muita gente que é jovem, que viu o disco, mas não teve acesso ao manuseio de um disco. Pessoas de 50 anos, de 40 anos, até de 30 a 40 anos, tiveram acesso a isso como premissa do contato com música. Tem uma mística, não é uma mística, tem um ritual o disco. E é disso que faz a gente buscar, e ir atrás, e pegar, e recomprar, né? Porque capa é uma arte. Então você já tem uma curtição da capa. Você tem uma curtição de tirar o disco da vitrola, de ter esse contato com acetato, de ter esse negócio. Tem gente que, eu não estou nesse grau, mas tem gente que tem assim, que limpa, que faz, uma alquimia que tem, e põe na vitrola o bichinho, e liga ali. Saudades, né?
saudades, prazer, amor. Especialmente saudades, meu amor. Saudades. O disco, sentimentos, né? Porque o disco é uma coisa meio terapêutica, né? O disco faz parte comigo assim. Tem uma coisa boa para comemorar. Eu pego um disco que eu quero, legal, que tem a ver com um momento feliz. Tchá! Vamos lá, e é feliz, abre uma cerveja, tem um ritual de curtir esse tipo de coisa. Na mesma proporção, quando você está downzão, quando aconteceu, aí eu sou ator, recebi um não como resposta de um teste que eu fui fazer, pé da vida, aí você põe aquele disco da fossa e fica ali curtindo da mesma forma. Então ele tem uma sensação disso, né? Ele faz parte, ele é meio que um elixir, um remédio, é nesse sentido, eu acho. É orgulho, acho, o primeiro, assim. Orgulho porque, foi como eu falei pra vocês, a minha conexão com a música é muito grande, assim, sabe? Eu passo o dia inteiro escutando música pra tudo que eu faço. Eu vou tomar banho, eu escuto música. Eu tô acordando, tô me trocando pra ir trabalhar, tá tocando música. No metrô, no trabalho, estudando, tudo eu escuto música. E saber que, em partes, eu tenho a história aqui, fisicamente, na minha mão, é uma coisa que me passa muito orgulho, assim, sabe? Porque eu falo assim, pô, então realmente eu vivo a música, eu sinto isso, sabe? Que eu vivo a música por simplesmente tê-los aqui do meu lado. Durmo aqui do lado e falo assim, tô dormindo do lado deles aqui, tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que esse sentimento é orgulho mesmo, de poder vivenciar isso nos dias de hoje, nessa experiência diferente. Porque uma coisa que foi tão importante na nossa época, foi as primeiras novidades, né, sobre isso. Então é tão importante que e nunca mais vai voltar, né? Que eu acho que a juventude tem que valorizar, né? E tinha desaparecido tudo isso, agora não. Agora está voltando as pessoas quererem, sabe? Até ouvirem. Cara, primeiro, eu acho que eu fico muito feliz pelo fato das pessoas estarem buscando essa reconexão com a música de novo, sabe? Porque eu sinto que a música antigamente, ela era pensada para isso. Você vai ter a experiência de um disco. A ordem com que as músicas eram dispostas, as músicas que seriam escolhidas para entrar naquele álbum, era tudo metodicamente pensado. Tudo tinha um porquê de estar ali. A capa conversava com as letras conversavam com os arranjos, era um fenômeno, no geral, você lançar um álbum. E eu sinto que de uns tempos para cá, com a ascensão do streaming, a gente perdeu muito dessa significação do fazer música, né? Esse movimento que nossa geração está fazendo de voltar a usufruir dessas coisas, né? Tá dando um tchan legal nos artistas dele voltarem a fazer isso. Às vezes ficou um pouco triste com o mercado, né, essa coisa do tipo os preços, porque eu queria realmente ter esses discos mais lindos que o mercado está lançando e não é nada acessível, sabe? Entendo que tem ali uma oferta e demanda, que você precisa subir esse preço porque ele está vendendo, então quanto mais você cobrar, mais vai continuar vendendo igual, então, né? Mas, tirando isso, eu acho que, eu fico muito feliz mesmo. É fundamental, fundamental. Eu vou fazer um paralelo, por exemplo. Eu lembro da minha avó, que chegou uma época que ela falou assim, nego, eu não tenho mais interesse em nada do que está acontecendo. Nada que tem aqui agora é para mim, então está ficando desinteressante e tal, não sei o quê. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei cheio de preconceito. Falei assim, pô, né, como assim não se interessa por nada? Hoje eu tenho 52 anos, começo a pensar a respeito de coisas que, nossa, mas assim, eu vejo a internet, coisas da internet muito aquém do que eu posso, não chega a mim, você entende? Então, assim, esses acessos, eles mudam, mas cabe a gente buscar. Eu acho isso muito importante, para você e para quem é mais velho. Mudou tanto o mundo, gente. É outro mundo. Não sei como que eu estou aqui ainda, desse jeito como eu sou, sabe? Porque tem pessoas que vivem isso aí que se tornam até um pouco assim, né,
sem interesse, vamos falar assim, sem interesse. Eu ainda tenho muito interesse pelas coisas. Eu gosto. Bom, meu nome é Márcio de Paula, sou coordenador do núcleo musical, mais conhecido como a discoteca da Rádio Gazeta, né? Que é a maior discoteca de rádio que existe em termos de Brasil. A minha função é essa, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, é claro, né? Porque como eu trabalhava era um auxiliar, né? Do departamento musical, automaticamente tendo contato com as gravadoras, aí eu comecei a receber, né? Receber os discos promocionais. Assim como as rádios recebiam os discos promocionais, automaticamente vinham os discos particulares. Sempre digo uma coisa que a fonografia no Brasil é um tanto quanto perdida, né? Porque muitas coisas se perderam devido às circunstâncias de muitas empresas. Elas foram fechadas, né, por uma circunstância, né, financeira, em termos de valores, faliram. E muitas também, né, empresas fonográficas nacionais, elas foram compradas pelas majors, levando-se em consideração os discos de originais, os LPs, né, mais os 10 polegadas, mais os 7 polegadas, que são os compactos também, né, e mais os CDs, e mais as duplicatas, são 130 mil. Total 130 mil. Que a raridade é aquele que você tem aqui, por exemplo. Por que se torna raridade? Porque é antigo e é disco da época. Não é remasterizado. Ele se torna bacana, se torna assim, em termos de valor. Estou falando em termos de valor de mercado. Como não é o nosso objetivo, o valor de mercado, porque quando você vê isso aqui, eu pago quanto custa, quanto é tudo. Não, não é. Quando você, por exemplo, assim, hoje em dia você tem tudo em Spotify, você tem no Deezer, você tem na Apple, né, você tem no YouTube, tem uma série de fatores. Mas, por exemplo, eu quando recebo música das gravadoras é diferente o som. Olha, isso depende muito de quem consome o vinil, sabe? Então, por exemplo, tem pessoas que querem uma qualidade de som. Então o áudio é muito importante, né, para essas pessoas. Quando você pega um vinil, por exemplo, aqui no caso, você pega um disco da Gal Costa, por exemplo, aqui no caso, o que ele faz com você? Você vai até o aparelho de som, uma Technics, né, qualquer outro tipo de marca de som, e você pega, você tira o disco. Então o que esse disco está fazendo com você? Eu vou preferir a mídia física. Por quê? Porque o som é melhor. Mesmo que ele esteja nas plataformas de Spotify, essa é a diferença. Então, ao mesmo tempo, isso também, do vinil, isso vem muito de família. Sabe, ou o pai, o avô consome e por aí vai. Bom, o campo fonográfico, como eu falei no começo, é um campo tanto quanto perdido. Sabe, mas você tem que ter um ponto de referência em matéria de pesquisa musical. Muitas coisas estão nas plataformas, muitas coisas não estão. Então, é importante em matéria de você ter conhecimento, você fazer pesquisa. E nem tudo está no Ctrl+C e Ctrl+V. Tá? Tem que ler, tem que estudar, tem que ter esse conhecimento, porque lá fora, algum momento ou outro, vai aparecer algum ponto para você fazer uma pesquisa dentro dessa circunstância, sabe? Você vai entrevistar o Martinho da Vila, por exemplo, você tem que ter conhecimento, porque o cara é uma enciclopédia, sabe? Você vai entrevistar esses grandes pesquisadores da música popular brasileira ou da música internacional. Esse pessoal tem um conhecimento vasto em matéria de fonografia. Por quê? Porque vieram do vinil. Porque pesquisam no vinil também. E além de ler, precisa ler. Precisa ter o hábito de ler. Isso é muito importante para os jovens, né, para manter, né, a fonografia viva. E o conhecimento de causa, a cultura musical viva também. Senhoras e senhores, com vocês, Sossega Leão. Saudade de Iola, os anos que passei
abacaxi, da fruta pão e do manhoso najá. Em Dominique merengue é quem faz todo mundo bailar. Em Martinica, o beguine é a dança popular. Em Puerto Rico